Olá, sou Etelvina Vaz, estamos iniciando mais um programa A Saúde em Suas Mãos. Como está a saúde em vocês em 2024? Quais são as suas metas? Como vocês vão investir aí nesses trilhões? Temos trilhões de células para cuidar delas. Como é que estão as metas para vocês em 2024? E nosso programa é voltado para a promoção de saúde, bem-estar, saúde plena e que você conquiste a sua melhor forma, a sua melhor versão. E hoje temos a alegria de receber uma fisioterapeuta especialista em membros superiores com várias formações. Vamos ter um bate-papo sobre risartrose. Já ouviram falar o que é risartrose? Então sejam muito bem-vindos e vamos dar início aqui à nossa entrevistada Anne Albuquerque, do Instituto Ana Albuquerque e outros profissionais. Vamos lá ter essa conversa. E aí, Anne, seja muito bem-vinda ao nosso programa A Saúde em Suas Mãos. Uma alegria estar aqui conosco. Agradeço a oportunidade, de estar aqui nessa tarde com a doutora Etelvina para falar um pouco mais sobre essa lesão que é tão frequente, na população. Me diz aí, Anne, risartrose, que vamos traduzir aí para as pessoas, é uma artrose, da articulação da base do polegar, Então, porque a artrose é um desgaste da articulação. E a risartrose tem esse nome porque é uma artrose específica, E pode acontecer em qualquer adulto, É mais frequente, um pouco mais frequente nas mulheres, Não tão frequente, também acontece bilateralmente, E temos aí um aumento dessa incidência. O que é, na sua visão, o que está acontecendo para o aumento dessa incidência da risartrose, na sua experiência, da tua clínica? Na clínica, no dia a dia, a gente sempre recebe pacientes com risartrose. De fato, o público maior eram as mulheres, principalmente em meia idade, por volta de 50 a 60 anos, principalmente relacionado aos fatores hormonais, que Sim. É quando entra ali naquela fase da menopausa. Normalmente, pacientes que usam muito o polegar nas suas atividades diárias ou até nas atividades domésticas. Não que esse uso vá causar diretamente essa risartrose, mas como o polegar é uma articulação que ela tem muita flexibilidade, vamos dizer assim, ela fica mais propícia a ocasionar algumas lesões diante de alguns esforços mais repetitivos, Uhum. Então, até nas atividades diárias, a mulher usa muito essa mão, para fazer as atividades domésticas. E aí, quando chega no trabalho, às vezes usa mais ainda, usa no computador. Hoje a gente usa muito a questão do celular. E o que eu tenho visto é que, além das mulheres, homens também têm aparecido muito no consultório com o problema de risartrose, Então, Sim. o que a gente tem visto, assim, ultimamente, é que não é só essa questão hormonal, não é só essa questão da hereditariedade, mas é a questão do uso realmente excessivo. Essa mudança nossa, de estilo de vida, Isso. E, inclusive, esse pós-pandemia, que o mundo, virou muito mais digital, Acho que acelerou muito aí, acho que uns 15 anos, esse mundo digital, É verdade. E tudo tem as vantagens e as desvantagens, Isso. E as nossas mãos, elas são as protagonistas sempre, Eu acho que durante a pandemia foram as protagonistas, porque era lavando as mãos, que a gente salvava vidas, E o que é que a gente não faz, Esse programa, A Saúde em Suas Mãos, a gente tem esse foco, nas mãos, porque as mãos é quem trazem, Isso. todas as informações, é com elas que a gente trabalha, que a gente faz o dia a dia. Então, imagina a gente ficar com uma dorzinha na mão, já limita tudo, Verdade. Então, a risartrose realmente é assim, uma coisa bem mais frequente. Em mulheres, a gente sabe que a influência, da menopausa tem uma influência não só nessa doença, mas como em outras, A gente tem uma realidade aí em relação às mulheres, já que a gente está aí nesse período de março, teve o Dia Internacional da Mulher. Então, a mulher, ela está hoje, digamos, sobrecarregada, Porque a gente conquistou a independência, mas a gente está sobrecarregado, A gente hoje tem que administrar casa, criança, escola de cria de filho, Trabalho, muito, E mais as outras coisas a gente continua. Então, a gente tem um desafio maior, E como a gente aborda aqui no nosso programa, O que é saúde, Não é simplesmente a ausência de doença, A gente tem que promover a saúde. E qual é a melhor forma de tratamento de risartrose? É a prevenção. Isso, a prevenção. As doenças, todas as doenças, a melhor forma é a prevenção. E hoje a gente tem tecnologia, a inteligência artificial, hoje a gente tem mapeamento genético para a gente ver se você tem uma tendência a desenvolver aquela doença, Precisa fazer uma nutrição anti-inflamatória, a gente precisa fazer um conjunto
cuidado, dormir bem, fazer suplementação, tudo isso para evitar a artrose, inclusive a risartrose, né? Então, esse é o melhor caminho, a gente evitar que as coisas aconteçam, né? Mas a partir do momento que ela acontece, então a gente tem que cuidar, né? E com os melhores profissionais. E os profissionais, né, como você, que tem essa pós-graduação, essa especialização, né, em membro superior, né, tanto ombro, cotovelo e mãos. Então, me diz aí como é que funciona, né? O paciente está com diagnóstico, né, de risartrose. Então, do ponto de vista de fisioterapia, mais ou menos como é que você faz, como é que você aborda os resultados. Pensando assim nessa questão da reabilitação, a gente tem duas abordagens diferentes. Primeiro é a questão preventiva, de fato. Aquele paciente que começa a sentir que alguma coisa não está funcionando muito bem, que tem alguma dor esporádica, mas ainda não está fechado um diagnóstico para risartrose. Então, eu costumo dizer que é como uma reeducação alimentar, né? Então, a gente precisa fazer a reeducação de como essa paciente deve usar melhor as suas mãos. Né? Porque tem coisas que tem como a gente evitar ao longo do dia para que a gente não acelere esse processo de desgaste, né? De degeneração dessa articulação, que é tão vulnerável, vamos dizer, essa propriedade de ser bem flexível, né? Ter essa mobilidade maior. E tem o lado da reabilitação propriamente dita, que já para tratar os sintomas e deixar a paciente mais estável possível, porque a gente também não pode dizer que a paciente com risartrose ela vai se livrar completamente da dor se ela não for tratada, se ela não tiver uma indicação onde tenha esse resultado de ficar curado. Então, alguns pacientes chegam para a gente, ele consegue ficar bem, mas tem outros pacientes que já chegam num nível tão avançado, tão crônico, que a nossa função realmente é deixar o paciente estável, é tirar a queixa, aliviar a dor, deixar ela mais funcional, fazer com que ela leve a vida dela, as atividades dela diária, laboral, esportiva, de uma forma que ela tenha uma qualidade de vida melhor. Então, a gente tem tanto a área preventiva, como a área do tratamento propriamente dito. E a questão da prevenção, né? É uma questão de conscientização. Primeiro, a gente tem que se conscientizar. Então, a risartrose e outras artroses, outras articulações de joelhos, de quadril. A artrose é um desgaste da articulação. Então, é um conjunto de elementos que a gente tem que falar, que as pessoas querem fórmula mágica, né? Para resolver o problema de uma forma mágica. E em medicina, e para se você ter saúde, não é uma fórmula mágica. A gente precisa do conjunto. Então, se você está com risartrose, é um processo inflamatório. Então, você tem a fisioterapia, você tem vários recursos que a gente pode usar, mas antes de tudo, né? Tem a questão da nutrição anti-inflamatória, né? A gente precisa tirar os alimentos que causam inflamação, antes de estar tomando simplesmente um anti-inflamatório. E aqui no Brasil, né, a gente tem uma farmácia a cada esquina. Então, e o brasileiro tem o péssimo rotina de estar se automedicando, né? Então, você está com a dor, o teu corpo está avisando que está existindo algum problema, né? E o polegar, né? Todos os dedos são importantíssimos da mão, né? Cada um tem a sua função, mas digamos que o polegar é o carro-chefe. Ele tem uma anatomia completamente complexa, completamente diferente dos outros dedos. Então, ele tem esse foco maior e por isso que tem mais sobrecarga, né? Mas hoje as pessoas estão num ritmo de vida muito acentuado, né? Ninguém está tendo mais tempo para cuidar de si, né? E as mãos, elas não são valorizadas. A gente só, né, cuida da mão quando acontece um problema. Isso para protetor solar, todo mundo cuida, né? Cuida muito do rosto, né? Faz o skincare, né? E eu bato muito na tecla, né? Desenvolvi até uma linha de produtos para o Rendscare. Cuide das suas mãos. Verdade. Né? E as mãos, pelo próprio, é uma questão de saúde pública, que, segundo o Ministério do Trabalho, é a segunda causa de afastamento de trabalho no país. Então, assim, é muita, né, sobrecarga das mãos. Então, a gente precisa ter a conscientização, que elas precisam. A gente usa muito, mas vamos, né, ter uma atenção a ela, né? Então, desde uma nutrição anti-inflamatória, uma suplementação, usar a mão, mas fazer alongamentos, né? Ter um cuidado, né? As pessoas passam protetor solar, bota manga UV, faz camisa UV, mas esquece de passar o protetor solar nas mãos. E aí, isso está todo um reflexo. Então, você está com a dor, procura um especialista, né? Saber qual é a causa da dor. Porque a gente, né, do ponto de vista técnico, a gente classifica a risartrose em grau 1, 2, 3 e 4, né? E qual a melhor opção? É você não ter a risartrose. E isso é possível, a gente fazer a prevenção. Importantíssimo isso. Segundo lugar, quando a gente tem, né, já como cuidar desde o início, como você falou, né? A gente, quanto mais cedo a gente vai
cuidando melhor, né? Existem tratamentos cirúrgicos, existem, né? Mas quanto menos cirurgia, melhor. Até porque eu aprendi nas minhas jornadas aí de 30 anos de medicina, que quando uma patologia tem muita técnica, é porque nenhuma é excelente, né? E na risartrose, todo congresso é essa discussão, e surge uma técnica, surge outra, mas não tem uma definição. Então, realmente é um problema que é melhor a gente evitar, né? É verdade. Mas caso a gente tenha, né, vamos só os profissionais, né? Você tem uma infraestrutura lá no Instituto maravilhosa para isso, né? Inclusive desenvolve de uma forma personalizada, né? As órteses. Fala mais um pouco dessa questão das órteses, né? Que dá conforto também, né? Não tem mais essa coisa de gesso. Não. Na verdade, a órtese é um material termoplástico, onde ele vem rígido como uma placa e a gente aquece ele, faz um molde, a gente faz umas medidas porque na mão do paciente, porque ela segue a anatomia e a biomecânica do movimento. Então, ela vem como umas placas rígidas, termoplástico, a gente faz o corte nela de acordo com as medidas da mão do paciente, aquece, e aí a gente consegue moldar ela na mão do paciente para que o paciente faça as suas atividades diárias e laborais com a órtese. Aí pode molhar, né? Que é outra facilidade. Exatamente, não é gesso, né? E aí ele consegue, como é um plástico, é um termoplástico, então ele consegue molhar, consegue tirar, consegue fazer higiene, consegue tirar em alguns momentos durante o dia e consegue utilizar nos momentos que ele sente mais dor. Às vezes tem paciente que, eu não aguento usar o computador, e ele consegue colocar a órtese para usar o computador. Claro que a gente sabe que o celular hoje, né, ele é muito vilão, assim, no sentido de estar provocando muitas doenças, principalmente na mão, na cervical, porque você baixa muito a cabeça para olhar o celular. E que o indicado é ter essa prudência em relação ao uso do celular. Mas tem casos, às vezes o paciente chega e diz, Ana, eu não faço nada na minha vida. O que eu gosto de fazer é trança no cabelo da minha neta. O que eu gosto de fazer é uma maquiagem nela. O que eu gosto de pintar as mãos dela e fazer a unha dela. O que eu gosto é brincar no joguinho com ela no celular. E como é que eu vou fazer se meu dedo dói o tempo inteiro? Então, aí a órtese vem para esses casos também. Porque com a órtese, ela consegue fazer todas essas atividades sem sentir dor. Então, a órtese a gente consegue aliviar a dor e melhorar a função. Porque tudo na parte do tratamento, né? A gente tem... O ideal é que a gente faça essa medicina integrativa, né? Então, a gente aborda nessa questão da nutrição, da suplementação, do sono, né? Como é que está a tua saúde óssea, né? Digamos assim. Como é que está a vitamina D, que não é vitamina, é hormônio D. Então, tudo isso vai compor a articulação, né? Isso é importante. E as pessoas querem simplesmente tomar uma medicação e resolver. E aí o remédio vai ficando mascarando, né? Que anti-inflamatório a gente pode até usar, mas por um período mínimo, curto, porque todo medicamento tem efeito colateral. Se você pegar qualquer bula de medicamento, e as pessoas usam anti-inflamatório como se não tivesse esse efeito anti-inflamatório. Então, você pode ter uma complicação gástrica, pode ter complicações renais. Então, assim, a gente faz um anti-inflamatório e um analgésico, mas seja da melhor forma, do menos tempo possível, né? E essa questão do celular hoje, né? A gente precisa ter um certo policiamento, né? Inclusive, questão da postura também, né, Ana? Você já também na clínica tem RPG, né? Então, assim, tudo isso conta. Como você está usando, a maneira que você está sentando, a maneira que você está pegando no celular, tudo isso conta também, né? A postura, né, Ana? Quando o paciente chega na clínica, eu procuro fazer uma avaliação geral desse paciente. Então, muitas vezes, a gente não... Quando o paciente chega com um problema na mão, às vezes o problema não é só da mão. Às vezes o problema vem lá da cervical. Que é o uso, a maneira que ele usa esse membro superior durante o dia inteiro. Né? Então, não só no trabalho, mas quando ele sai do trabalho e vai para um esporte, quando ele sai do trabalho e vai fazer uma atividade física, quando ele sai para fazer algum lazer. Então, de que maneira ele está usando esse membro superior? Então, eu costumo fazer essa avaliação e fazer um planejamento dessa reabilitação. Então, como eu trabalho muito com a questão de reabilitação, é exercício. Então, o exercício ele tem que estar presente. Então, não basta a gente olhar somente a patologia em si. Eu tenho isso, né? Mas o que é que eu posso fazer para melhorar esse meu quadro álgico, esse meu quadro clínico, que está levando eu fazer com que eu sinta dor, com que eu deixe de fazer a atividade que eu gosto, né? Então, a gente tem que fazer esse planejamento muitas vezes com um nutricionista, muitas vezes com um médico, né? Um especialista que possa fazer essa verificação, fazer esse planejamento, como você, né, Telvina? Sim. Que faz esse acompanhamento com esse paciente. Se o paciente está com um processo inflamatório,
Então, ele está inflamado. Exatamente. Ali é um ponto de maior inflamação, mas provavelmente tem outras coisas envolvidas, né, nesse processo. Então, a gente tem que ver um conjunto, né, Isso. de avaliação do ponto de vista dos marcadores inflamatórios dele, né? Isso é muito importante. Então, a gente tem que desinflamar o paciente. Como é que a gente desinflama? Né? Mudando, e dormindo melhor, fazendo atividade física, né? Tudo isso com orientação, né? Exatamente. É muito importante. As pessoas, hoje a gente tem o YouTube, a gente tem Google, a gente tem todas as informações, né? Mas a importância de uma referência, né, profissional, que você confie, né, para você entregar, né, e ver como é que você vai reabilitar da melhor forma possível, né? Independente se você seja um atleta profissional, se seja, como você disse, uma dona de casa, um aposentado, não importa a atividade, né? Claro que os TIs e as pessoas que digitam muito, eles têm mais predisposição, mas qualquer pessoa pode desenvolver, né, uma risartrose. E a boa notícia é que tudo a gente pode melhorar, se a gente faz a prevenção. Primeiro, a prevenção. E fazer o tratamento o mais precoce possível. Né? Tá com a dor, procure investigar o que seja para fazer justamente o tratamento nas fases iniciais. Então, pegar uma risartrose no estágio 1, no 2, não vai esperar né, chegar no igual 4, né, digamos assim, que já vai estar mais limitado, já vai ter uma deformidade. Então, procura ajuda antes. Né? Tem essa dúvida. Pesquise hoje, todo mundo vai lá no Dr. Google, etc. Faça a pesquisa, não tem problema. Mas tem que investir num conjunto, né? Ver a forma integrativa. Então, sua mão está com problema, mas a mão faz parte de uma pessoa. Então, tem que ver essa abordagem, né, mais integrada, né? A mão pertence a alguém. Ela não está separada do resto, né? Ela está ali inflamada e a gente tem que desinflamar, né? Tem que fazer esse cuidado, não simplesmente chegar, não, eu tô com uma tendinite, eu tô com artrose, eu tô com o que for, aí vai tomar o remédio que o vizinho indicou. Olha, eu tomei esse medicamento aqui e ficou bom, né? Então, assim, tem muito, é cultural no Brasil, as pessoas, né? E farmácia é uma em cada esquina. Quer dizer, fica... Né? É uma coisa desequilibrada. Né? A gente precisa de farmácia, sim, em alguns momentos, sim, mas vamos usar o mínimo possível, né? E a questão da medicação, ela é temporária. Ninguém vai ficar tomando analgésicos e anti-inflamatórios a vida inteira. Então, é um planejamento de um tratamento. Aí a questão é, quando essa medicação acabar e a dor voltar, né? Então, faz o quê? Então, do mesmo jeito que a gente faz um planejamento para a vida, às vezes no trabalho, às vezes para uma viagem, a gente tem que fazer um planejamento para a nossa saúde. Exatamente. Né? Então, um ponto que eu falo muito é procure um especialista. Procure um especialista. Porque o tempo de tratamento é menor. Você consegue alcançar o objetivo mais rápido. Esse paciente, ele consegue voltar à sua atividade, ser diária, no trabalho, esportiva, familiar, enfim, muito mais rápido também. Porque a dor é uma coisa que é muito ruim. Já gera um estresse, limita você, não é? Um simples gesto de trocar de roupa, né? Tirar um botão. Exatamente. Fique sem uma mão, 5 minutos. Não tem condições. A gente já fica estressado, né? Se veste. Tudo. A gente amanhece e anoitece com essas mãos. Até na hora de dormir, a gente vai puxar um travesseiro, um lençol, né? Então, assim, por isso que eu prego tanto, né? Da gente cuidar das mãos, né, de uma forma geral, e tudo que tem a ver com ela, né? Porque a pele da mão, ela está aqui, é igual a pele do rosto, né? Verdade. A gente precisa cuidar da mão, cuidar de um todo, de uma forma geral, né? Manter a saúde óssea da mão, não, do corpo, né? Então, está tudo integrado. A gente quer separar. Existem as especialidades e elas são importantíssimas. Mas a gente faz o cuidado com o especialista, mas sem esquecer da pessoa, né? De quem é que está com o problema, né? E tem todo um estresse, que o estresse aumenta a dor aumenta o estresse, e tem tudo isso, vai ter essas limitações, como é que vou passar um período, né? Sem aquela atividade, exige às vezes um período de repouso, e tem que ter, que você, né? É importante em algum momento ter esse repouso, né? Mas a boa notícia é que a gente pode resolver.
né? É verdade. Seja com fisioterapia, seja com as orientações de nutrição, com suplementação. A gente tem casos de sucessos fantásticos, inclusive com profissionais médicos, né? Eu já tive cirurgião dentista, que é outra pessoa que sofre muito, né, com as mãos, etc. Oftalmologistas que têm cirurgias muito melindrosas. Então, já tive paciente que está com a risartrose bilateral, quer dizer, nas duas mãos. Sim. E hoje a gente tem a saúde quântica, né, que é maravilhosa, com resultados excelentes, que a gente tem como reverter o quadro, né? Então, a saúde quântica ela é diferente da saúde tradicional, porque a gente não tem os efeitos colaterais. Então, os resultados, a gente tem muito mais resultado, mais segurança, né? Uma senhora que tem um problema renal, como é que você vai passar um anti-inflamatório? Nem pode, né? Seja uma pessoa que tem algum problema gástrico. Então, tem uns limites para o anti-inflamatório. E nem por um pouco tempo você pode usar. Então, a gente fica mais limitado ainda, né? Isso. Então, a fisioterapia é fundamental, né? E antes da fisioterapia, o mais importante ainda é a prevenção, né? É a prevenção. Então, a gente tem que promover saúde, né? A gente tem que mudar esse conceito, né? Até na própria formação de medicina, né? A gente aprende a tratar doenças. Mas Hipócrates, né? Antes de Cristo, né? Ele já falava, né? Faça seu remédio, seu alimento seu remédio. Quer dizer, a base da alimentação. E o nosso estilo de vida, o reflexo não é só na risartrose, né? Que a risartrose é as dietas inflamatórias, é a sobrecarga, é o mundo digital, é todo esse conjunto, mas tem outras coisas que também estão acontecendo, principalmente nas mulheres, né? Então, a gente está cada dia com mais problemas de saúde, digamos assim. A medicina evolui, mas, em compensação, a gente está com muito mais doenças. Isso. A população está cada dia mais obesa, que isso também vai repercutir, né? Nas articulações, né? De peso também, né? De carga, né? De joelho, tornozelo, enfim. E o problema do ombro também, né? Que o ombro é quem dá movimento à mão, né? E cotovelo em si. Então, às vezes, a pessoa está muito comum. Você está com problema na mão e no ombro também, né, Anne? Na verdade, quando a gente deixa de usar a mão, a gente deixa de usar também o membro superior todo. Porque, assim, um exemplo prático. Você vai pegar algo em cima, numa prateleira mais alta, se a sua mão não consegue segurar aquele objeto, você não tem segurança para ir até o objeto alto e pegar na mão, automaticamente você não está usando o seu braço. Você não está usando o cotovelo, você não está usando o seu ombro. Então, com isso, começa a acontecer os problemas as consequências de um problema que teoricamente localizado, entre aspas. Exatamente. Né? Aí daqui a pouco o paciente está com dor no cotovelo, daqui a pouco está com falta de mobilidade no ombro e aí começa a causar aquele efeito cascata de vários sintomas, né, desencadeando outros problemas que já deveriam ter resolvido mais simples quando ainda estava nas mãos. Né? Então, hoje a gente sabe que a falta da mão, a falta do uso da mão, ele repercute na falta de todo o membro superior, porque a gente não usa as mãos. Então, se a gente não usa as mãos, o membro superior ele fica parado. Verdade. E o ombro, né, que é uma articulação que tem maior mobilidade, né, dentro do membro superior, né? O ombro é uma estrutura muito importante e tem também, acho que a tua clientela de lesão de ombro também, né? É lá em cima, grande. Né? As tendinites de ombro, arbucite de ombro, enfim, então é uma loucura. E aí acontece também, vai acontecer, né? De você estar com o ombro ruim, você também não vai usar exatamente. O inverso também acontece, né? Então, realmente, é como você diz, né? A avaliação, ela tem que ser do paciente, né? Isso. O que é que ele tem a risartrose, mas e o resto? Como está, né? Como está tudo interligado, né, a importância dessa reabilitação especializada em membro superior, né? E mão, né? Porque o ombro, o cotovelo e a mão, não tem como você separar. Você tem que trabalhar de forma conjunta, né? Porque, às vezes, eu vejo as pessoas tratam muito isoladamente. Mas como é que você vai tratar isoladamente e se a mão repercute no movimento do cotovelo, que repercute no movimento do ombro? E aí, como é que você vai separar a mão ou como você vai tratar só o ombro? Então, você tem que olhar para esse membro superior, né? De uma forma geral. Então, reabilitar ele integralmente para as atividades. E esse membro superior, ele faz parte de um conjunto, né? Exatamente. Então, tem o emocional da pessoa, como é que a pessoa está se cuidando, pratica esporte, não pratica atividade física, como é o dia a dia dele, né? O sedentarismo. Tudo isso contribui, né? O nosso corpo, ele foi feito para movimento. A gente tem que se movimentar. Eu sou apaixonada. Todos os sistemas são fantásticos, né? Do nosso corpo é uma máquina, né? Perfeita, né? Já está aprovado aí que
só o cérebro da gente vale mais do que 15 mil computadores de última geração. Né? Então, isso aí já diz tudo. Né? Isso. Computador quântico. Não, a gente já faz. O cérebro da gente já é quântico há muito tempo. Né? Então, quando a gente junta esses fatores, né, dessas patologias, do estilo de vida, então a gente tem que repensar. E as pessoas também querem muito delegar. Né? Fisioterapeuta. Não. A fisioterapeuta vai guiar o tratamento. Isso. Mas é você que tem que ter o autocuidado, né? A valorização, né? Não terceirizar. Né? Isso. A gente terceiriza muito, né? Os tratamentos de uma forma geral. Né? É o médico, é o fisioterapeuta, é o nutricionista. Não, você tem que ser, né, o protagonista. Né? Você tem que zelar por você. É você, não tem outra pessoa que você vai delegar. Os profissionais vão te ajudar, mas a decisão é sua, de zelar por você. Hoje eu acho que está muito integrada essa questão, né, dos profissionais de saúde, porque tudo vai contribuindo para a melhora do paciente. Então, é você ter um bom acompanhamento, não só um médico especialista, mas um fisioterapeuta especialista, ou terapeuta especialista. Muitas vezes um psicólogo tem que estar envolvido também na terapia, um nutricionista, um trabalho preventivo de saúde, enfim. E não se preocupar apenas com a questão física, porque você tem uma lesão que lhe causa dor e falta de mobilidade, por exemplo, falta de força, tudo bem, é físico, mas e o mental? Porque quando você está com esses sintomas, você se afasta, você deixa de fazer coisas que você fazia antes e que você gostava de fazer. Então, quanto mais tempo o paciente fica com essa limitação de movimento, vai gerar uma ansiedade, vai gerando ansiedade. Uma preocupação, né? Ele não às vezes bem. Fica sem conseguir fazer a sua atividade do seu dia a dia, né? Para um dentista, por exemplo, ele passar 15 dias sem ir no consultório dele. Como é que ele vai ficar? Como é que ele vai ficar? Então, tem que ter todo Inclusive, eu desenvolvi uma metodologia, né? Que eu fiz 30 anos de formada, agora eu disse, não, agora eu vou promover saúde, né? Não mais tratar doença, que são coisas completamente diferentes. Sim. E aí, a gente tem que entender que o estresse, né, e o emocional, né, a saúde mental, né? Isso. Em janeiro é aquele janeiro branco e etc. E a saúde mental foi assim um foco muito importante na pandemia, né? Ali foi um divisor de águas, digamos assim. E o conceito da Organização Mundial de Saúde é saúde física, é saúde mental, é emocional, social, é tudo isso. Então as pessoas têm que se conscientizarem de se autoconhecer, né? De gerenciar tudo que está envolvido na sua doença, na sua alimentação. Né? Não simplesmente querer tomar um medicamento e resolver. Não, vá a fundo do processo. Né? Invista, né? Na promoção, a recuperação, né? Daquela, né? E a gente hoje conquistou uma longevidade. Hoje a humanidade tem uma longevidade, mas a longevidade com artrose, com Alzheimer, com limitação, não é interessante. Vamos morrer, né, como as árvores, né, de pé, né? É verdade. Com autonomia, né? Há uns dias atrás, eu chamei uma pessoa para fazer uma troca de uma fechadura de uma casa que eu tenho, etc. Um senhor de 79 anos. Ele estava melhor do que eu, né? Ele subiu, desceu, ele fez tanta coisa com a porta, que a porta de madeira muito pesada, muito grande, e ele lá trabalhando, organizando. Eu fiquei assim, eu disse, eu quero envelhecer feito o senhor, né? Eu quero estar com 79 desse jeito. Chegou de bicicleta, né? Quer dizer, atividade física, não tem como a gente abrir mão. E as pessoas, não é questão de estética, né? É atividade física. O corpo, nosso sistema osteoarticular, ele foi feito para movimento. Se a gente não movimenta, vai dar problema. Né? Em alguma época vai ter uma e tem o equilíbrio, né, também, né? Não sobrecarregar, né, como os atletas de alta performance. Então tudo isso tem que ter essa medicina mais personalizada, mais integrativa, né? O sistema muscular é fantástico, né? Ele protege a gente, né? Já começa da medula óssea produzindo ali os glóbulos brancos, né? Protege cérebro, a caixa torácica. Então, assim, é um sistema fantástico. E é ele quem dá movimento. Então, vamos valorizar mais a nossa estrutura articular, a nossa estrutura muscular, né? E para a gente ter um músculo saudável, a gente precisa, né? Movimento, precisa de atividade física. Então, as pessoas querem estar lindas, maravilhosas, né? E jovens, e com pílula mágica, e com dieta de fulano, dieta de ciclano e a dieta da moda. Não existe dieta. Existe nutrição anti-inflamatória, nutrição alcalinizante, de baixo índice glicêmico, existe atividade física, higiene do sono, gerenciamento do estresse e suplementação.
esses 5 direcionamentos. Não tem outro caminho. A gente fazendo isso, a gente vai conquistar, não é, Anne? Exatamente. A reabilitação, né, como eu estava falando, não é só para curar ou tentar tirar o paciente de uma crise de dor, né, mas é altamente preventiva. Então, a atividade física tem que fazer parte do nosso dia a dia como preventivo. E hoje a gente tem muitas atividades. Às vezes o paciente ele não quer fazer, não gosta de fazer academia, mas ele pode fazer o pilates, mas ele pode fazer uma funcional, mas ele pode fazer uma hidroginástica. Eu tenho um paciente de quase 80 anos, ele faz crossfit. Então, assim, lógico, adaptado à idade dele. Ele não vai fazer o que um competidor de crossfit faz, mas ele faz crossfit. E é interessante isso, porque às vezes a gente pensa, crossfit, mas por quê? Se a gente parar para pensar, tem algumas atividades durante o dia que a gente usa o crossfit. Se você pega um filho ou um neto e faz aquelas brincadeirinhas de jogar ele para cima, você está fazendo crossfit. É verdade. Você está simulando, é uma analogia, você está simulando o movimento de crossfit. Né? Se você faz algum trabalho, desempenha alguma função, como você disse, que teve um funcionário que foi lá e ele precisava puxar uma corda pesada, ele está fazendo um movimento que se faz no crossfit. Então, às vezes, as atividades, elas também são feitas e direcionadas para o que você usa o seu membro superior, o seu corpo durante o seu dia. Então, esse treino é possível acontecer. Então, a gente treina antes de executar. E aí, a gente dá esse condicionamento, aumenta a potência, aumenta o desempenho. O paciente, ele se sente mais disposto, ele sente menos dores. E o que ele está fazendo na atividade física está preparando para o que ele vai fazer durante o seu dia. Então, isso faz toda a diferença na vida do Com certeza. cada E paciente. as pessoas, assim, têm muitos rótulos, né? E preconceitos, Isso. entendeu? E a gente não está falando aqui de exercício físico, de estar na musculação. Não é questão de estética. É questão de movimentar seu corpo. Isso. Faça uma atividade física que você se adapta melhor. Né? Já está provado aí 10 minutos por dia, 2 vezes por semana, diminui em 50% câncer. Exatamente. Então, assim, não tem desculpa. Faça uma caminhada, troque o elevador por a escada, faça uma natação, faça uma ginástica funcional. A musculação é o ideal, mas o mais importante é você fazer o movimento, se movimentar, né? Escolher um tempo do seu dia. E saúde não compra na farmácia, né? A gente investe diariamente. Né? A gente faz as escolhas, né? E a gente quer chegar lá com 80, 90, 100, 120 anos, como é a programação do DNA nosso, 120 anos. Mas como é que a gente vai chegar? É só ver como é que chegam aqueles países que têm, né, as zonas azuis centenários há muito tempo. O que é que eles fazem? Estilo de vida. Simples. Vá ver o que é que eles fazem lá. Né? Então, a gente quer copiar do italiano tomar o vinho. Pronto, vai tomar vinho e está fazendo a dieta mediterrânea. Não é assim. Né? A gente tem que ter esse jogo, essa individualidade. Né? Mas valorizar que a atividade física adapta você ao que você faz. Né? E do mesmo jeito que tem atividade física para o corpo, tem atividade específica para as mãos. Sim, pois né? as mãos maravilhosas. Porque as mãos, elas são movimentos, do mesmo jeito que tem aquela atividade mais grosseira, né? Tem uma atividade mais fina, né? Motora fina. Então, isso precisa ser treinado. Então, muitas vezes, a gente não faz nada com as mãos em termos de exercício, não aguenta o que a mão vai fazer durante o dia inteiro, por isso que começa a desencadear alguns problemas. Sobrecarrega de uma forma errada, porque ela não está sendo preparada àquela exposição. E as mãos, assim, depois do cérebro, são as partes do nosso corpo que exercem as atividades mais elaboradas. Então, realmente, né, e por isso que existe, né, a Sociedade Brasileira de Mão e a Federação Internacional de Mão, porque realmente as mãos é um mundo. Né? É uma região do corpo altamente especializado, né? Por isso que precisa dessa atenção maior, digamos assim. Os terapeutas de mão, né? Nós temos a sociedade, né? A Sociedade Brasileira Terapia da Mão. Então, tudo se passa pela sociedade. Então, a gente tem os protocolos baseados em evidência. A gente tem o que pode fazer, o que não pode fazer, na fase de fazer, se é um pós-operatório, se não é. A gente lida com muitas coisas, principalmente pós-operatório também, quando é em caso de pós-operatório. Rigidez, edema, cicatriz. Então, isso tudo são cuidados especiais e específicos da mão. Então, por isso, mais uma vez, né, é tão importante a gente buscar cada vez mais a especialidade, buscar cada vez mais, como é que eu vou dizer, essa coisa única, né, de cuidar essa mãos. Personalização, né, esses profissionais mais capacitados para fazer aquilo de uma forma
melhor ainda, né, Isso. quando você precisa. Então, tem pessoas que ainda não sabem que existe. Não sabe que existe. Fisioterapeuta Exatamente. e fisioterapeuta de mão, ou especialista em membro superior, enfim, e faz toda a diferença, né? Então, Anne, é uma alegria você estar aqui. Vamos encerrando aí nosso programa, e eu quero pedir para você deixar aí teus contatos, né, teu Instagram do Instituto, o endereço, telefone, as informações aí para quem precisar aí cuidar das mãos do membro superior, investir na sua saúde e fazer a prevenção, né? Certo. A nossa clínica fica no Empresarial Casa Grande, na Rosa e Silva, logo depois do Náutico. Temos, além desse serviço de reabilitação de membro superior, né, de ombro, cotovelo e mão, nós temos também um estúdio de pilates, RPG Osteopatia, que também tem agregado bastante na reabilitação do membro superior. Fantástico, né? Fantástico, principalmente para os atletas. A gente tem um foco muito grande também nos atletas, né, de todas as especialidades. Eu fui atleta a minha vida toda de voleibol. Então, você tem propriedade, né, de falar, viveu a experiência, né? Exatamente. Começou com direito, não foi? Aí depois foi para fisioterapia, não foi assim? Na verdade, direito eu fiz o curso, mas eu não cheguei a trabalhar, né? Nem chegou a trabalhar. Logo quando eu fiz o curso, eu já vi que não dava para mim. Deixa aí para outras pessoas. Então, ainda bem, né? Que você veio para o mundo aí da mão, da fisioterapia, né? Maravilhoso isso. Eu fui fazer fisioterapia e sou apaixonada, né, pela fisioterapia. Então, o nosso Instagram é Instituto Anne Albuquerque. Vocês conseguem acompanhar e ver muitas coisas, né, do que acontece lá dentro, nos bastidores. Sim, perfeito. Né? E o telefone da clínica é o 99229-4220. Qualquer coisa, estamos à disposição para esclarecer e para ajudar, tanto no trabalho preventivo, quanto no caso de uma lesão, se aparecer. Tá, joia. Vamos aqui encerrando o nosso programa. Aguardo vocês no próximo programa A Saúde em Suas Mãos. Agradeço a atenção de vocês e fiquem ligados. Até o próximo.